Meu querido e minha querida, novamente aqui contigo para juntos transitarmos pelas calçadas que nos levem à melhor compreensão do processo comunicativo. No encontro de hoje, buscaremos responder uma pergunta-chave: por que se comunicar? Este será o guia dos próximos minutos e eu espero que continues comigo, aproveitando este exato instante para curtir o vídeo, compartilhar e deixar o teu comentário, mesmo que seja um simples joinha. Neste contexto e para iniciarmos de maneira bem significativa, eu te faço um questionamento que parece simples, mas que pode modificar a tua vida. Fala para mim, por que necessitamos nos comunicar? Por que não resguardamos o silêncio e preservamos aquela postura do tipo, deixa para lá? Não vale a pena prosseguir. A resposta, ela é fundamental para equalizar situações distintas na tua vida. E a gente se comunica porque quando fica calado e não transmite, nós não eliminamos o problema. Apenas mudamos o lugar de onde ele mora. Quando a gente não se comunica, o problema vai para dentro de nós. Olha só, eu sou o professor Miranda. Eu sou PhD e hoje contigo, de mãos dadas, para mostrar, com base na prática, os motivos pelos quais nós necessitamos conformar a comunicação de uma maneira clara, precisa e respeitosa, porque a comunicação segue sendo uma das principais competências que sustentam o nosso ir e vir pelas estradas do século XXI. Sempre perseguindo o objetivo da didática, hoje eu vou te entregar 8 razões. 8 razões com tradução prática para tu aplicares no teu cotidiano, numa reunião, na sala de aula, no encontro com a tua família ou com os teus amigos, e mesmo numa situação como esta, em que tu estás diante de uma câmera gravando um vídeo. Vamos lá? A primeira razão pela qual nós necessitamos nos comunicar é por conta do desenvolvimento. Fato irrefutável. A primeira razão é, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento. E justifico isto resgatando a lição aristotélica de que somos seres sociáveis. E enquanto ser social, o ser humano precisa da comunicação para se relacionar e, sobretudo, para buscar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, afetivo, emocional e, inclusive, espiritual. Fôssemos associar esta máxima com a percepção popular, poderíamos dizer que sem comunicação nós até vivemos, mas vivemos menor, porque não teríamos condições de construir pontes, não lograríamos criar repertórios e não ampliaríamos o nosso mundo. Então eu te dou um exemplo rápido. Aquela pessoa que não conversa, que não pede, que não pergunta,
ela vai ficando para trás, não por falta de capacidade, mas pela completa ausência do acesso. A segunda razão pela qual nós nos comunicamos é por conta dos resultados. Todo o nosso sucesso ou insucesso está subrogado à forma pela qual nós conformamos o processo comunicacional. Não esqueça, resultado. Aquilo que nós expressamos e como nós expressamos impulsiona as nossas vitórias ou as nossas derrotas. Desde uma perspectiva da interpretação popular, eu posso afirmar que não é só aquilo que tu faz, mas é como tu articulas aquilo que fazes, que enaltece o resultado decorrente do processo comunicativo. Quer ver uma coisa? Tu tem competência, mas não comunica prioridades, não alinha expectativas, não negocia no prazo e o resultado vira uma frustração, na maioria das vezes irreversível. Comunicamos-nos por conta também do resultado. A terceira razão pela qual nós nos comunicamos repousa no êxito dos nossos propósitos. Nós estabelecemos links comunicacionais também para obtermos êxito nos nossos propósitos. Se tu fizeres uma análise externa no mundo à tua volta, tu perceberás que líderes de diferentes segmentos são exímios comunicadores e conseguem efetividade na transmissão de qualquer mensagem. Tu tem que compreender que quem realiza comunica, porque propósito sem comunicação vira intenção escondida. Te passo então uma mini técnica bem rápida. Se tu queres apoio, diga 3 coisas: o que é, por que importa e o que tu queres que a pessoa faça. Seja prático, objetivo, que o sucesso é imediato. Como quarta razão, eu te digo que nós também nos comunicamos para conhecer o mundo. Sim, nos comunicamos para que tenhamos condições de conhecer o mundo à nossa volta e além de nós. Meu querido e minha querida, é apenas a comunicação que nos permite ultrapassar fronteiras e buscar conhecimento, cultura e diversão. A comunicação, ela é como um passaporte, porque quem não se comunica fica preso dentro do próprio quarto, mesmo quando está viajando no coração de lugares desconhecidos. Já como quinta razão, eu te afirmo sem temor ao erro que nós nos comunicamos para organizar os nossos pensamentos. É fato. A organização interna, ela se amplia pela nossa potencialidade comunicativa, porque é ela que nos dá a capacidade de compreender fenômenos e informações, equalizando o processo de produção
dos nossos pensamentos. Sabe de uma coisa? A gente entende melhor o que pensa quando colocamos em palavras o objeto dos nossos pensamentos. Quando tu explicas alguma coisa, tu aprendes duas vezes. A primeira, quando tu entendes aquilo que tem que explicar. E a segunda, quando tu organiza o teu entendimento para dizer, para entregar ao teu interlocutor. A sexta razão pela qual nós nos comunicamos tem um aspecto de interpessoalidade, porque nós também nos comunicamos para dividir com o outro aquilo que é nosso. É fato, nós nos comunicamos para dividir aquilo que é nosso. Nós nos comunicamos para compartilhar. Desta forma, eu te digo que é pela comunicação que nós dividimos conhecimentos, sentimentos, pensamentos, emoções e ideias. Aquilo que não é compartilhado, meu querido e minha querida, vira um peso, enquanto que aquilo que é dividido promove vínculo, conexão, relacionamento. Como sétima razão, eu te digo que nós nos comunicamos para compreender o outro. Repito, nós nos comunicamos para compreender o outro. Meu querido e minha querida, pela comunicação, compreendemos o que as outras pessoas compartilham conosco, os seus conhecimentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções e também as suas ideias. É importante frisar que sem a comunicação, tu não conheces o outro. Quando tu não te comunicas, tu apenas imagina o outro. E imaginação sem diálogo vira julgamento. Por isso eu sou convicto em dizer que comunicar é, sem sombra de dúvidas, uma forma espetacular de respeito pelo outro e pelos outros. Chegamos na oitava razão, e aqui eu preciso ser veemente ao sinalizar que nós nos comunicamos para sermos mais felizes. A oitava razão diz que a comunicação é precípua para a felicidade coletiva. E aí eu te afirmo que a efetividade no processo comunicacional aumenta a satisfação de todas as pessoas e otimiza a colaboração para a construção dos relacionamentos mais sólidos que sustentam a felicidade coletiva. Quando a comunicação melhora, o clima melhora. E quando o clima melhora, não tenha dúvidas, a vida fica mais leve e as conexões mais prazerosas. Depois de te apresentar as 8 razões pelas quais nós nos comunicamos, eu vou te fazer uma pergunta que fechará este círculo. Presta atenção. Se comunicar é tão essencial, como que nós nos comunicamos sem ferir e sem que nos firam? É aqui, neste ponto, que entra a comunicação assertiva. Não é agressividade, não é fuga e não é teatro. É clareza com humanidade. Presta atenção.
sintetizo de maneira muito clara, estabelecendo o seguinte: eu não me diminuo, eu não te agrido, eu não fujo, eu apenas me posiciono com respeito e com direção. Se tu compreenderes isto, tu entenderás com efusividade o que é comunicação assertiva. Muito legal tudo isso, não te parece? Mas vou te fazer uma provocação. Bora praticar um pouquinho num exercício rápido de apenas 60 segundos? Então faz o seguinte: escolhe uma conversa que tu estás adiando há bastante tempo. Agora pega um papel, uma caneta e escreve 3 frases. A primeira: o que eu preciso dizer com clareza. A segunda: isso é importante porque. E a terceira: o próximo passo que eu proponho é. Leia em voz alta. Perceba, quando existe direção, o medo diminui. Se tu deres o caminho, o teu interlocutor caminha contigo e vocês sempre chegarão juntos. Cara, é muito top. Eu sou louco pelo processo comunicacional. E fico feliz com o dia de hoje, com este encontro, porque nós entendemos por que nós nos comunicamos. Desenvolvimento, resultado, propósito, relação com o mundo, organização interna, partilha, compreensão, felicidade coletiva. Essas são as razões pelas quais nós precisamos nos comunicar. No próximo vídeo, boas surpresas. Continua comigo. Não deixe de curtir este vídeo, de compartilhar com o teu amigo e de expressar nos comentários, nem que seja uma simples palminha. Bora em frente. Eu sou o professor Miranda. Seguirei sempre aqui contigo, com muita clareza e humanidade. E hoje seguimos em frente, porque roda que não gira, cria.